alguma desgraça na escola é um evento canônico aí de todo ser humano. Todo mundo tem alguma história de algo não muito agradável que passou durante os anos escolares. Seja aí algum professor sem noção que ficava implicando com você ou alguma briga na hora da saída. Ou dependendo da escola que você estudava, você podia ser furtado. Eu estudava numa escola que ela passava assim uma Carandiru vibe. E o que mais acontecia eram pequenos delitos. Um exemplo seria você ir pra escola com um tênis caro e voltar só de meia. Às vezes com uma meia só. E esse negócio de pequenos assaltos, ele era tão normalizado que dentro daquela escola, os caras roubavam até pirulito de dentro da boca. Não, eu vou repetir pra vocês entenderem o que eu tô falando. Pirulito de dentro da boca. Uma vez eu tava saindo da sala, um cara parou bem na minha frente. Eu nunca tinha visto aquele cara na minha vida. Ele colocou a mão no palito do pirulito que tava dentro da minha boca e começou a chacoalhar minha cabeça. E ele não desistiu até eu abrir a minha boca e soltar o pirulito. Depois ele colocou aquele pirulito babado dentro da boca dele. Ai, que nojo. Esses eram os pequenos assaltos. Os grandes assaltos, eles aconteciam fora da escola. E um deles, não ironicamente, aconteceu com a minha mãe. A gente morava num condomínio que ficava bem em frente a essa escola. Um dia, minha mãe saiu pra fazer alguma coisa, aí um moleque da escola apareceu de bicicleta com uma faca na mão. Perdeu tudo, tia. A minha mãe, ela tinha 2 itens com ela. Uma bolsa pequena e um celular que era velho. Se você pegasse o celular assim na mão e apertasse um pouquinho, saía chorume de pilha. O ano era 2013, 2014. Eu tenho quase certeza que já existia celular Android. O Pou, ele já tava na ativa. Mas aquele celular não tinha nada. Funcionava 3 coisas naquele celular: calculadora, bloco de notas e Facebook. Pelo Google. Porque não dava pra baixar aplicativo. Se você tentasse mexer em qualquer outra coisa, aquele celular morria. Enfim, a minha mãe falou que ela tava lá passando os itens que ela tinha na mão. O moleque olhou pro celular e falou: Não, tia, não quero essa porra não. E foi embora, levou só a bolsa. Mal sabia ele que dentro daquela bolsa tinha apenas uns documentos sem valor e R$ 1 de moeda. Com certeza esse foi o assalto mais baixo orçamento que esse cara teve na vida dele. O pior é que quando eu lembro dessa história, eu lembro da minha mãe contando essa história. O rosto dela triste. O cara nem quis levar meu celular. Essa escola que eu estudava, ela funcionava com um método que se chamava sala ambiente. Os professores, eles tinham uma sala fixa e eram os alunos que saíam da sala quando tocava o sinal pra ir pra sala do próximo professor. Então era muito comum que nesse processo os alunos perdessem muitas coisas. Às vezes a gente saía correndo da sala porque tinha uns professores que era muito filha da puta e que se a gente demorasse 5 minutos pra chegar na sala dele, de uma ponta a outra da escola, que era enorme, eles não deixavam a gente entrar na sala. Eles ficavam falando assim: ai, vocês estão andando pela escola, vocês não estão vindo direto pra minha sala, vocês vão pra sala da diretora. Tudo era ir pra sala da diretora. Aí, se você esquecia alguma coisa na sala e chegava outra turma, mano, achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Um dia eu cheguei na sala de um professor, isso era, sei lá, na 3ª, 4ª aula. Fui abrir a minha bolsa. Cadê meu estojo? Pensei, puta que pariu, eu sou uma burra, eu esqueci meu estojo na outra sala. Fui lá, pedi pra professora. Quando eu cheguei na outra sala, obviamente o estojo não estava lá, eu já esperava isso, já esperava que eu não ia achar esse estojo de novo. Quando eu cheguei em casa naquele dia, eu pedi o estojo da minha mãe emprestado, porque eu não tinha mais nada, né? E naquela época, minha mãe fazia faculdade, então ela tinha um estojo que tinha várias canetas coloridas. Tinha roxo, tinha azul claro, tinha amarelo, tinha laranja. E eu tô falando isso pra vocês porque era um negócio bastante identificável. Eu conseguia ver de longe que aquelas eram as canetas da minha mãe. Levei o estojo da minha mãe pra escola, não deu 2 dias. Ele tinha sumido. Eu lembro que eu me culpei muito, eu fiquei falando: meu Deus, como que eu sou idiota, como é que eu posso ser tão distraída, como que eu posso ter perdido o estojo da minha mãe, ela vai me matar. Eu era meio ingênua assim, nem passava pela minha cabeça que eu tinha sido escamada. Tinha um menino da minha sala, que aqui no vídeo a gente vai chamar ele de Léo. O Léo, ele nem ficava na sala, ele era tipo um viajante, ele entrava na escola e ficava andando por aí. Eu acho que eu nunca vi ele nem com uma mochila. Mas por algum motivo, teve uma vez que eu olhei assim pro lado e ele estava lá sentado na carteira dele, um monte de canetas coloridas em cima da mesa. Aí vocês vão me falar: ah, Mouf, mas poderiam ser as canetas dele. Poderiam. Mas eram as minhas! Meu olho arregalou, eu reconheci na hora. Eu cutuquei ali uma colega que tava sentada do meu lado e falei assim: mano, eu acho que o Léo roubou meu estojo. Aí essa menina olhou pra minha cara como se fosse a coisa mais normal do mundo e só falou assim: ah, ele faz isso mesmo. Mas olha, deixa pra lá, não vai brigar não, porque você sabe quem que é a namorada dele, né? Eu não sabia. Eu fui descobrir naquele dia que ele namorava uma menina mais velha que andava com um grupo não muito legal. Eu tenho um outro vídeo nesse canal que eu falo melhor sobre esse grupo, sobre brigas de escola. Então eu não vou me estender muito, mas saibam que era um grupo assim de meninas que eram cabulosas. E essa foi a 2ª vez que eu tive problema com elas, meu Deus. Elas eram no nível assim de mandar gente pro hospital. E essa menina que ele namorava, ela faltava muito na escola. Se eu vi ela umas 3 vezes na minha vida, foi muito. A informação que eu vou contar agora, ela é incerta, tá? Eu não me lembro muito bem, eu não sei até que ponto as pessoas inventavam ou exageravam na história. Diziam que ela estava grávida, então era por isso que ela faltava. E as poucas vezes que ela ia pra escola era pra descer o cacete em alguém. Era a grávida da porrada. Mas
assim, se vocês me perguntarem, Moufi, isso é verdade ou é mentira? Muito provavelmente é mentira. Mas se for verdade, é no mínimo curioso. Imagina ela batendo em alguém, o bebê rodando na barriga dela igual uma centrifugadora. Independente disso, essa menina era forte, ela era forte demais. Essa mina tinha força média de um mamute. Ela fazia um estrago. Enfim, eu era ingênua, mas eu não era burra. Se o cara namorava o Mike Tyson, eu não ia ir reclamar sobre o estojo, eu não tô louca. Eu pensei assim, não tenho o que fazer, depois eu me viro com a minha mãe. Só que o problema é que ele não parou. Todos os dias ele me roubava alguma coisa. Fone de ouvido, caneta, lápis, apostila do governo. Eu comecei a ficar desesperada. Eu tentava manter a minha mochila comigo o máximo possível. Mas eu não podia levar minha mochila pro banheiro, os professores não deixavam. Então ele sempre tinha uma brecha pra poder me roubar. Só pra deixar claro, eu não sou nenhum profissional pra diagnosticar ninguém. Eu sei que cleptomania é uma condição psiquiátrica. Só que uma das características do cleptomaníaco é roubar coisas que ele não precisa. E eu tenho quase certeza que aquele cara não precisava de um caderno de matemática da Capricho. Eu amava aquele caderno. Teve uma vez que eu peguei ele com a mão na massa, no meio do roubo. A gente tava numa aula vaga, que era o que mais tinha naquela escola. Até porque nenhum professor queria trabalhar lá. E nas aulas vagas, a gente ia pra um lugar chamado ping-pong, que era um lugar externo, que tinha um monte de mesa de ping-pong, sei lá por quê. Quando a gente ia pra esse lugar, a gente tinha que deixar as bolsas em cima de uma mesa grande que tinha lá. Aí eu passei do lado daquela mesa, ele estava conversando com um amigo dele na maior tranquilidade, abrindo a minha mochila. O cara estava luteando a minha mochila. Na hora eu só dei um puxão assim na minha bolsa e esse cínico olhou pra minha cara e falou: "Putz, é sua? Eu achei que era minha." E essa situação ela se estendeu por um tempo, até que chegou o momento que não me sobrou nada. Eu virei um mendigo, eu ficava olhando pro chão assim na troca de aula pra ver se eu achava uma caneta estourada. A mochila vazia, tinha uma folha de caderno e um lápis de 5 centímetros que eu achei atrás do lixo. Mentira, eu ainda tinha um caderno que ele não roubou, que era um caderno do governo de um cara surfando. Aí chegou num ponto que não tinha mais o que fazer, eu tive que apelar pra minha mãe. Cheguei nela e falei: "Pelo amor de Deus, me empresta uma caneta." Mas vocês lembram daquela situação que eu contei no início do vídeo, que o estojo da minha mãe sumiu? Até então, a minha mãe achava que eu tinha perdido ele, não que eu tinha sido roubada. E eu também não contava nada pra minha mãe, porque eu morria de medo dela ir reclamar lá na escola e eu levar uma surra na hora da saída. A minha mãe, ela me emprestou uma caneta que ela tinha ganhado do trabalho dela, que era uma caneta personalizada que foi feita especificamente pra minha mãe. Ela tinha uma fitinha rosa, umas pedrinhas coladas, ou seja, não tinha como existir outra caneta daquela. Só que a minha mãe, ela foi muito séria quando ela me entregou essa caneta. Ela falou: "Se você perder essa caneta, a gente vai ter uma conversa." A minha mãe, ela podia ser bastante assustadora quando ela queria. Mas enfim, os dias foram passando e adivinhem. Adivinhem o que aconteceu. Eu quero saber se vocês conseguem imaginar. Olhei pra minha mesa, sumiu a caneta. Olhei pro lado, o filho da puta Léo Mãos Leves com a minha caneta. As palavras da minha mãe voltando assim na minha mente, eu só comecei a ficar com raiva, moleque. Eu comecei a ficar com raiva, comecei a me tremer, tava parecendo um pincher. Aí eu tirei coragem de onde eu nem sabia que existia, levantei, fui até a mesa dele e falei: "Léo, essa caneta é da minha mãe, me devolve, parça." Aí ele olhou pra mim com aquela cara de bosta e falou: "Não, essa caneta é da minha namorada, foi ela que me deu." Meu irmão, você só pode estar de sacanagem com a minha cara. Vocês sabem que eu não falei isso, né? Eu falei tipo: "Nossa, sério, a minha mãe tem uma igualzinha." Naquele dia eu tive que ser a malandra e não a otária por um segundo, porque eu roubei a caneta de volta. Ou eu fiquei tensa. Eu achei que ele fosse perceber, mas pra ser sincera, eu tava com mais medo de conversar com a minha mãe do que fraturar uns ossos. O inimigo agora era outro. Depois disso, eventualmente ele teve que procurar outro alvo, porque eu já não tinha mais nada. Ele me deixou morando de aluguel. E eu acabei virando a aluna que ficava pedindo as coisas emprestadas dos outros. E é isso, sabe? A história não teve um final feliz. Só parou 100% quando eu mudei de escola. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Comentem aí embaixo se vocês têm alguma história parecida. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. É nóis!